A aceitação é uma etapa marcante na vida de um indivíduo LGBT, como na vida de qualquer pessoa, né, gente? Após se autoaceitar, começando com um simples "eu sou gay", é preciso lidar com as pessoas à sua volta. Mas como se assumir para a família? O que dizer? Quando? Onde? Sobre esse assunto a gente conversa hoje com dois jovens ibirubenses, donos de umas personalidades fortíssimas e que entendem bem desse assunto, né, gente? Muito obrigada, Eduardo, por ter vindo, muito obrigada, Ana, por ter aceito o nosso convite, né? Eu peço que vocês se apresentem. Então, meu nome é Ana Luísa, aqui em Ibirubá, também conhecida como a filha da Letícia, da Beija-Flor. Eu faço psicologia na UFSM, eu tenho 19 anos agora. Eu sou Eduardo Rios, eu tenho 24 anos, sou formado em Relações Internacionais pela URGS. No momento também tenho certificação em produção de conteúdo para a web e em marketing de conteúdo pela Universidade Rock Content. Estou à procura de emprego no momento ainda, né, porque a gente sabe que esse momento de pandemia é complicado, é difícil, né, a gente tem vários amigos, vários conhecidos que ainda estão na busca, né, e a gente está aí para contribuir com o debate também. Moro em Porto Alegre, vai completar 7 anos já que eu moro em Porto Alegre. 7 anos já, passa rápido. É isso aí. Eu lembro do Eduardo pequeno, gente, só um parênteses. Ele não deve lembrar de mim, né? Mas tudo bem, né? Lembro sim, com certeza. Que bom. Vamos começar, então. Quantos anos vocês tinham quando vocês notaram que, por essa opção, que vocês eram gays, né? Posso começar? Claro. Já que eu tô com o microfone. Na verdade, até, Raquel, já gostaria de te dizer que na tua própria pergunta, né, acabou sendo mencionada a palavra opção. Né, gostaria de reiterar que o termo opção sexual, ele é um termo que ele foi por várias gerações e décadas divulgado como um termo referente à comunidade LGBT. Mas que hoje a gente sabe que não é uma opção, porque a gente não escolhe ser LGBT. A gente nasce com essa condição, com essa nossa característica, e tanto que a gente fala como orientação sexual, né, então... Muito obrigada. Eu tô aprendendo um monte, gente. Quando eu produzi esse conteúdo, eu comentei até com a Ana, que é aqui do lado, eu já aprendi várias coisas, e é encantador, assim, o que a gente descobre, né, é muito bom. E confesso com vocês que eu fiquei até nervosa, como se fosse minha primeira entrevista, porque são pessoas que eu gosto, que eu vi crescer, e sei lá o porquê me deu esse nervosismo, mas vamos lá. Eduardo. Né? Não, mas a gente está sempre para evoluir, sempre para aprender, né? Coisa nossa. E eu no final de 2013, eu comecei a ter algumas suspeitas de que eu não pertencia a um padrão heteronormativo. Mas ainda não era uma coisa muito certa, porque justamente eu ainda morava em Ibirubá, e Ibirubá tem um ambiente que ele não favorece muito a expressão de uma identidade própria. Porque existem muitas aparas na sociedade, especialmente na sociedade do interior, conservadora, que não deixa muitas características suas aflorarem, e isso interfere na tua autoaceitação. Então, no final de 2013, eu tinha essa imaginação de que eu não era Quantos hétero. anos tu tinha em 2013, Eduardo? Eu tinha 17. 17. No final, durante o ano de 2014 inteirinho, eu já estava morando em Porto Alegre, já estava na URGS, refleti mais ainda sobre isso, entrei em contato com uma sociedade muito mais diversificada, diferenciada. Em 2015, começo de 2015, eu afirmei, não, eu sou gay sim. E desde então a gente milita pela causa. Olha. E a Ana? Então, nesse sentido, né, de ser uma sociedade muito repressiva, a sociedade de interior e tal, isso está muito ligado com a ideia de ser muito religioso, né? Eu tenho o privilégio de ter os meus pais muito presentes e muito abertos. Desde, sei lá, os meus 6, 7 anos que eu percebia, que eu sabia que o interesse por homens não era lá essas coisas, que eu ainda me chamavam mais atenção as mulheres, né? E de verdade, assim, durante muito tempo eu me afirmei bissexual. Mas eu comecei a ficar com meninos com 12 anos, mas com meninas com 13, então foi muito próximo, assim. E aí, depois de um tempo, depois que eu fui para outra cidade, que eu tive contato com outras realidades, né? Comecei a perceber que, na verdade, eu nem tinha interesse por homens.
que o meu interesse, ele era de verdade por mulheres. Então, hoje eu posso dizer que sim, eu sou lésbica. Mas essa aceitação minha comigo é muito recente. Eu não sei se faz um mês, eu não sei de verdade, assim, quando foi que foi esse estalo que eu pensei, realmente, eu sou lésbica, sabe? Mas dentro da minha casa isso é uma coisa muito mais tranquila, de poder conversar com os meus pais. E hoje, como eu moro em Santa Maria, a sexualidade da gente passa a não ser uma questão. Isso é só uma característica, como o cabelo ou como o jeito que se comporta, é só uma coisa que a pessoa é. Cidade, então dá para se dizer assim que a cidade pequena se tem essa bem maior. Eu vou bastante a Porto por causa do Vini também, e lá é o que o Eduardo falou. Eu amo a redenção, gente, eu amo essa diversidade. Eu amo só sentar ali e observar as pessoas. E aqui já, eu acho que por ser mais pequeno, talvez, o que vocês acham? Por que uma cidade pequena mantém mais padrões, então, dá para se dizer assim? Não abrem a mente? É complicado, né? Eu vou começar e daí depois, né, tu dá a tua ideia, mas eu acho que principalmente a ideia de todo mundo se conhecer. A ideia, a percepção de que tu conhece as pessoas dá a ideia errônea de que tu pode ter o mínimo de controle ou comentar sobre a vida delas. Tanto que quando as amigas da minha mãe ficaram sabendo, com os meus 12 anos, que eu ficava com meninas, contrataram a minha mãe pra dizer que ela tava estragando a minha vida. Quando a minha mãe tava só deixando que eu fosse eu, sabe? Então, essa coisa de todo mundo ser muito conhecido e teoricamente muito próximo, e a falta mesmo de diversidade, de conhecer outras realidades, de ter interesse em saber que o teu mundo é só um mundo e não tudo que existe, né? Respeito, acho, né, Ana, a palavra. Eu faço coro ao que a Ana falou, né? Eu até queria acrescentar também que eu, particularmente, eu divido essa questão específica em duas etapas. Que a primeira é o que eu chamo de problema estrutural da LGBTfobia, que não é só brasileira, mas é mundial. Mas é muito forte no sistema interior gaúcho. Porque tu tem uma série de regramentos e de tradições, de condutas, que o que destoa desse padrão é mal visto, é mal falado, é inválido perante ao restante. E isso reflete nas características pessoais. E daí que isso acaba entrando na segunda questão que eu chamo, que daí a estudante de psicologia vai me matar, mas é o que eu chamo de psicologia de interior. Que é um problema que existe em quase toda cidade do interior, ou cidade que tem características do interior. Que é uma questão que envolve fofoca, envolve falta de respeito à individualidade, né? Isso a gente é muito presente no interior. A gente não consegue, numa cidade do interior, falar algo sem tu estar pensando no julgamento da pessoa alheia e no que aquilo vai refletir nos teus andados, nos teus posicionamentos, enfim, na sociedade. Não é porque a gente, que é aquilo que a Ana falou, que a gente conhece todo mundo, talvez. Também isso. E tipo, Porto Alegre, a gente sai na rua, cumprimenta, fala oi do tempo, mas tu não conhece a pessoa e tu respeita, tu não quer saber mais nada. Isso ajuda muito, sabe? Porque no interior tu acaba sendo conhecido como filho da fulana, o filho do Beltrano. Né? E aí tu sabe o que o Beltrano faz, o que não faz, o que trabalha com o quê, vai pra onde. E aí começa esse tipo de fofoca e de especulação, que é uma coisa que não tem mais espaço nos padrões de hoje, sabe? Tu especular sobre a vida alheia, tu pegar e falar em verdades, isso não tem mais espaço, sabe? Verdade. Gente, se assumir para a família foi um problema, e como a Ana até deu uma respondida antes, mas peço que tu reforce isso. E como eles reagiram quando descobriram a orientação sexual de vocês? E se na opinião de vocês, há mais preconceito se for uma menina ou se for um menino, ou não existe isso? Nessa pergunta, acho que a gente pode falar sobre duas coisas, né? Sobre as oportunidades dos pais de ter contato com outras realidades, de como é a pessoa dos pais mesmo, né? E na questão de gênero, que é ser uma mulher ou é ser um homem, né? A minha família é um privilégio gigantesco, né? Eu sei que a minha realidade é praticamente única numa cidade de interior, que a minha mãe já percebeu, antes de eu precisar falar qualquer coisa, que o meu interesse não era por homens. Com o meu pai, isso foi mais fácil,
Porque aí a minha mãe já tinha meio que preparado o terreno. E o meu pai é atencioso. Ele estava disposto a me olhar e me aceitar do jeito que eu era. Então isso foi tranquilo. Quanto a ser mais difícil para mulher ou para homem, acredito que não tem como comparar. Quando a gente nasce mulher, a gente, na verdade, como diria Simone de Beauvoir, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher, né? Porque desde que se sabe dentro do útero da mãe que é uma menina, já diz que vai ter um namorado. Já diz que já é pressuposto uma vida inteira de submissão. E uma vida inteira que só vai ser validada do lado de um homem. Uma mulher só é uma mulher quando ela tem um homem, né? Tanto que quando as pessoas veem um relacionamento homoafetivo entre mulheres, perguntam quem é o homem da relação. A ideia é não ter homem. Se fosse para ter um homem na relação, eu estava com um homem. Gente, né? que triste ouvir isso e constatar que tudo que ela falou é verdade. Gente, triste. E aí tem os padrões de gênero, né? Eu nunca fui muito feminina. Eu não tive um exemplo de mulher muito feminina dentro da minha casa. E isso, então, deixa muito óbvio que a feminilidade, ela é ensinada. Ela não é inata da mulher. Tu é feita mulher, sabe? Tu é constituída frágil para que tu necessite de um homem para te proteger. E isso não tem nada de verdade, não tem nada de natural, isso é só cultural. Então, não acho que tenha como comparar o que é mais difícil e o que é mais fácil. Não ser um homem branco, hétero, cisgênero, né, hoje, não é fácil. Independente das outras circunstâncias, né? Mas não acho que tenha como comparar, assim, as dificuldades. Outra só responde, com quantos anos tu teve o primeiro relacionamento com mulher? Isso. Relacionamento, assim, de ficar, foram com 12 anos. E eu nunca assumi publicamente namoro. Não que eles não tenham existido, mas isso também era uma questão pra mim. Mas relacionamento mesmo com 14 anos. Muito obrigada. Eduardo. Eu concordo totalmente com o que a Ana falou, né? Porque essas coisas, os preconceitos, eles não são comparáveis, né? A gente não tem como colocar numa balança e dizer, não, esse preconceito aqui pesa mais do que esse. Porque cada um tem suas próprias particularidades e atingem grupos sociais diferentes, né? Então, por exemplo, não tem como a gente comparar o preconceito que uma travesti, por exemplo, sofre, né, em relação a um homem gay que tem padrões heteronormativos, né? Existem preconceitos, mas eles são em níveis diferentes. Então, por isso que a gente precisa ter um cuidado na análise, no olhar, quando a gente vai, no sentido de não colocar numa balança e dizer, não, existe uma régua e esse preconceito é maior e esse aqui é menor, né? E bem isso, né? Até pediria licença, né, a Ana e a Raquel também, porque isso se liga muito à questão do machismo, né? É muito diferente você ser uma mulher lésbica, o preconceito que uma mulher lésbica sofre, do que um homem gay afeminado, porque as mulheres, elas simplesmente são mulheres, elas naturalmente, né, acabam sofrendo esse tipo de preconceito pela questão de gênero. Então são questões muito complicadas de se ponderar. E particularmente eu tive, na minha família foram em duas etapas diferentes, porque eu tinha um pouco de medo de contar para minha mãe, e eu acabei contando para ela primeiro ali em 2015, mais ou menos. Ela deu uma chorada, mas no sentido de se preocupar comigo, o que eu poderia sofrer na rua. Naquele momento eu ainda não tive coragem de contar para o meu pai. Mas um tempo depois, quando eles estavam indo para Porto Alegre me visitar, a minha própria mãe tinha contado para o meu pai durante a viagem, dentro do carro. Aí teve um dia que eles foram me buscar na faculdade, era um dia que estava chovendo, inclusive. Entrei no carro. Um silêncio, assim, ninguém falava nada. E aí, como eu sou de falar, eu peguei e disse assim, tem alguma coisa acontecendo aqui, vocês não estão me contando. Aí chegamos na minha casa, aí minha mãe disse, ó, eu contei pro teu pai. Aí ele tava meio resignado, pensativo e tal, mas assim como a Ana, graças a Deus, eu também tive o privilégio de ter de poder estar numa família que conseguiu aceitar de uma boa forma isso.
Então, meu pai no começo ele relutou, mas depois ele aceitou também. E apoia a minha mãe também. E tá junto na função sempre. Mas eu vou fazer um parênteses, viram só as mães sempre, né, gente? Os filhos geralmente, né? Essa ligação inicial é com a mãe. Depois, não que o pai seja menos importante, mas eu não sei porquê. No meu caso também, eu sempre confiei em contar primeiro as coisas para a mãe, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Para não estereotipar as coisas, porque tendo o contato que eu tenho e agora, especificamente, eu faço o estágio voltado para a saúde mental das mulheres lésbicas, né? Existem infinitos relatos de mães que não aceitam. Pois é. E os pais aceitam com mais facilidade, apoiam e aí ajudam com a mãe e tal. Então, existe um leque de coisas a serem pensadas. A gente podia ficar o dia aqui, eu acho, né? Porque tem cada tema e cada pergunta vai a um tema novo, né? Muito interessante. Então, a primeira pessoa que vocês confidencializaram, meu Deus, foi para a mãe ou algum amigo ou amiga em especial? Tipo, quando vocês descobriram, vocês resolveram assumir. Tu teve alguma amiga que tu chegou, eu sou... É que pra mim, é interessante, né, abrir essa parte da minha vida, mas ontem, que eu disse pros meus pais que eu sou lésbica. Até então, era bi, né? Ontem. Que legal. E aí, o meu irmão mais novo tava arrodeando por ali, e daí ele me olhou e disse, tu achava que a gente não sabia? E é isso, os meus amigos, as pessoas que estão ao redor de mim, eu nunca precisei falar. E na verdade, desde que eu me conheço por gente, eu fico com mulheres, e isso para as pessoas ao redor de mim não foi uma questão. Nunca foi, sabe? Existem as piadinhas, né? A dificuldade de, às vezes, lidar com isso. Mas dos meus amigos, diretamente, eu nunca sofri homofobia a tal ponto que eu nunca precisei falar. Porque eles viram acontecer. E dado os meus comportamentos, as minhas atitudes, o meu jeito, não era necessário. Já era esperado, né? De mim não era esperada a heterossexualidade, né? Sim. E você, Eduardo? Pode repetir a pergunta, Raquel, por favor? Se tu teve, assim, quem foi a primeira pessoa que você confidencializou? Tipo, eu sou gay, né? E antes da mãe, teve alguém antes da mãe? Uma amiga, um amigo? Ou foi a mãe? Teve um pessoal na faculdade, porque é bem isso, né? Gurizada, galera, e todo mundo ali se descobrindo, e geração nova e tal. Mas o meu maior desafio foi contar pra minha mãe. Né? E de certa forma entrar nesse assunto com a família. Então isso foi a parte mais desafiadora, né? Que de novo, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar numa família que aceita, famílias bem estruturadas, né? São gente inteligente de ambas as famílias, porque eu acredito que vocês devam ter ouvido já N histórias sobre isso e o sofrimento que gera, né, aos filhos. Sim, a gente tem amigos que é uma situação bem complicada em casa, que os pais ainda não conseguem dialogar muito com a questão, que os pais não gostam nem de entrar no mérito, sabe, da questão LGBT. Então a gente acaba formando redes de apoio entre nós, né, porque, pra gente fortalecer nossa própria comunidade e ajudar uns aos outros. Sim, nesse processo de descoberta e de quebra desse padrão heteronormativo que a gente tem aí há muito tempo, sabe? Reprimindo pessoas que não conseguem estar de bem com a sua sexualidade, gente idosa, sabe? Inclusive tem agora o caso, a Ana deve ter visto daquela senhora que se assumiu trans com 60 e poucos anos, aquela idosa, que está fazendo sucesso no Twitter. Eu sei da Laerte. Eu sei da Laerte, que era, a princípio, um homem, um cartunista muito famoso. E ele já era gender fluid, que era um homem que gostava de se vestir de mulher. E foi passando o tempo, ele tem uma esposa, tem filhos. E aí ele se assumiu trans. A dificuldade não é que agora ele descobriu, não é que agora ele virou. Ele sempre foi. Mas a gente não tem a oportunidade. Quem é que lésbica eu vejo na televisão pra eu saber que eu posso existir? Sabe? Quem é que de mulher preta com outra mulher eu vejo na televisão pra eu saber que eu vou ser bem-vinda quando eu for isso? Ou mesmo que eu posso ser isso, sabe? Então a questão toda é muito... entra na representatividade. A gente não vê qualquer outra coisa que não sejam homens e mulheres brancos, sabe? Então como que a gente vai pensar que a gente pode ser qualquer outra coisa que não isso?
Homofobia e como ela se reflete na vida de adolescentes e jovens homossexuais. De novo, entrando nessa questão da atualização dos termos, a homofobia era um termo que foi por muito tempo utilizado, mas que, principalmente agora na década de 2010, 2000, a gente tem utilizado principalmente o termo LGBTfobia. Porque a homofobia ela acaba não atingindo somente pessoas homossexuais, atinge toda a comunidade LGBT, que inclui as lésbicas, os bissexuais, as pessoas transexuais, intersexuais, assexuais e assim por diante, né? A homofobia, ela é uma coisa que, num plano globalmente, tu tem que enfrentar de uma forma que tu tem que estar muito seguro contigo mesmo. Porque se tu não estiver seguro contigo mesmo, tu não vai se entender enquanto indivíduo que pertence a um grupo que merece ter aquela existência. A homofobia, ela ataca diretamente a LGBTfobia. Olha, agora eu também. É fácil falar. Ela ataca diretamente a nossa existência. Então, no caso do Brasil, inclusive é um paradoxo porque... E o João Silvério Trevisan é um autor... Ele é o autor de Devassos no Paraíso, que é um livro que conta a história da homossexualidade no Brasil. Ele conta isso muito bem no livro dele, porque ele demonstra como que a colonização portuguesa chegou no Brasil, encontrou uma cultura sexual de liberalização entre os indígenas e utilizou o moralismo da sociedade europeia e da Igreja Católica para utilizar para si própria coisas que condenavam. Então, tu identifica um clero absolutamente corrupto, uma governança completamente corrupta e moralista, que prega sobre a sociedade padrões de conduta, mas que para si admira aquilo que os indígenas e demais povos que viviam aqui no Brasil exerciam. A própria Igreja Católica, ela tem diversas festividades em homenagem ao paganismo. Então, tu tem festa de um santo que é para arrumar casamento. Aí tu tem festa de outro santo que é para arrumar filho. Aí tu tem uma festividade que é para uma santa que é para a hora do parto. Nossa Senhora do Bom Parto. Então tu tá sempre ligado com aquela história de sexualidade. Uhum. E até é curioso que o João Silvério Trevisan também conta no livro que, como o padrão de conduta naquela época era completamente restrito, as pessoas tinham que ir à igreja para poder arrumar encontrinhos. O único lugar permitido e socialmente aceito de socializar era a igreja. Então a própria igreja se tornou um lugar de deturpação. E até hoje age com moralismo como se não houvesse esse tipo de coisa. Exemplo, vários casos de pedofilia e de abuso que tu vê no clero. Sim, triste isso. Muito triste. Eu acho que daí no sentido da pedofilia ótimo, né? Da LGBTfobia, perdão, a gente tem que pensar num contexto histórico, né? A quem serve a heterossexualidade compulsória? A homossexualidade existe desde que as pessoas são pessoas. Isso não surgiu com o primeiro disco da Lady Gaga, sabe? Então, e o que mudou? Eu estava estudando esses dias e ali tem uma data específica, né? Que a partir de 1830, mais ou menos, que começou a ser colocado a homossexualidade ou a sexualidade da pessoa enquanto marcador de personalidade. Não é que os homossexuais não existiam antes, eles existiam, só que eram pessoas que se relacionavam com pessoas do mesmo sexo. Isso não era uma divisão social entre homos e héteros. E aí, por que isso começou? Aí foi junto com esse momento que a expansão do capitalismo começou a se dar de maneira mais veloz e violenta. E o capitalismo, ele é a acumulação de riqueza. Se os casais não precisarem ter filhos, quem é que vai trabalhar? Então, isso também, né, é um dos fatores. Tanto que o movimento homossexual dos Estados Unidos começou a ter mais visibilidade a partir do momento que a mídia e as grandes empresas perceberam que homens homossexuais ganham mais que mulheres e não têm filhos, então são pessoas que têm dinheiro. Então são pessoas que merecem visibilidade e respeito porque são pessoas que têm dinheiro. Então a gente tem que pensar
que nunca é uma coisa só. Existe uma construção católica, social, cultural, que faz com que as pessoas realmente acreditem que a sexualidade delas é a única certa, porque elas foram feitas para acreditar nisso. Não que isso seja verdade, mas isso foi ensinado. E aí, como, né, a homofobia afeta a gente? É destrutivo, afeta a nossa saúde mental de uma maneira inimaginável. Falando do ambiente onde eu estudo, na graduação existem infinitos casos de homoafetividade. Mas agora, se tu vai para o próximo passo, que é o mestrado, são só pessoas hétero. A gente é tolhido de liberdade de trabalho, de liberdade de estudo, sabe? A gente é tolhido de liberdade de sair na rua. Gente, não ser aceito socialmente e perder oportunidades por quem tu ama é uma violência de um tamanho que tu consegue perceber daí não só na sexualidade, mas é na forma como tu deixa de se comportar. Eu não sou feminina, eu não expresso feminilidade, só que isso não tem nada a ver com a minha orientação sexual. Isso tem a ver com o que eu sou. E aí eu já sou taxada. Ah, então é sapatão, então as mulheres não podem chegar perto, então só vai ser homem de amigo, só vai ser amigo de homem. Essas coisas assim que não tem nada a ver com a realidade. Porque o que eu sou é só o que eu sou e não tem a ver com as coisas com as quais eu me relaciono, né? Mas a gente acaba sendo tolhido e excluído. E todas essas violências menores, mas que para nós são muito grandes, né? Por causa da sexualidade. Eu ia perguntar isso agora. Se vocês já sofreram, então, LGBT, né? Fobia, isso, Eduardo? LGBT-fobia, qual foi, assim, o caso mais grave? Até assim, eu vou dizer que eu até sou privilegiado, porque eu em muito poucos casos tive, sabe, um sofrimento assim cara a cara, sabe, de LGBTfobia. Mas eu nunca me esqueço que teve uma vez que eu tava de shortinho na rua. Eu saí com um shortinho curto. Estava indo pra faculdade e aí passou um carro e uns caras gritaram, vai te afirmar, sabe? Só que eu entendo que isso não é nada comparado ao que muitas pessoas sofrem diariamente, sabe? Muitos de nós, assim, morrem todos os dias, de formas brutais, por ser o que são. E, de novo, concordando com o que a Ana falou, isso é uma violência psicológica extrema. Essa violência psicológica pode se transformar em violência física. Então, a gente precisa, para ontem, ter uma política pública efetiva para a população LGBT. Muita gente fala que é mimimi, sabe? Mas a gente está falando de vidas acima de tudo, né? Eu gostaria de ver esse pessoal que fala tanto do direito à vida, onde é que está nesses casos, sabe? Né? Pode só repetir de novo a pergunta, por favor? Se tu já sofreu, qual foi, né? Tu já respondeu, na verdade, que tu, graças a Deus, nada de tão grave, a não ser algum xingamento, então, na rua, é isso? O xingamento na rua foi isso, mas os casos mais graves que aconteceram comigo foi na época do meu vídeo de formatura. Que aí, esse sim, nós vamos falar depois. Que isso aí depois a gente... Depois a gente fala. Tem um foco maior esse vídeo. Eduardo, ultimamente a gente enxerga mensagem de ódios explícitas, muitas vezes amparada pelos discursos políticos, que é o que a gente estava falando. A gente não pode, claro, estamos em época, né? Não podemos falar de partidos, campanha agora, porque é um período eleitoral. Mas como vocês analisam esses discursos de ódios vindos dos nossos políticos até, né? Isso se reflete com o que alguns historiadores têm falado como uma nova onda autoritária mundial. Que isso aí a gente tem, principalmente a partir da ascensão do presidente Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Porque ele carrega consigo um eleitorado que é principalmente branco, conservador, cristão, e que carrega esses valores de restrição moral. E aqui no Brasil a gente viu forte isso principalmente a partir do impeachment da presidente Dilma, que em seguida entrou um governo com esses ideais mais ligados ao protestantismo, ao fundamentalismo religioso, e isso se torna uma alavanca política muito grande. Né? A gente agora me falha o dado de qual é a porcentagem de pessoas evangélicas protestantes no Brasil. Não sei se tu sabe, Ana. Não lembro bem. Mas aumentou bastante, mas também não. Pois é, mas esse é um eleitorado que é extremamente grande e que esse tipo de discurso, ele ajuda a fomentar esse tipo de ideia, né? Que também se liga a uma lógica capitalista de exploração, de vários moralismos para tolher
o comportamento das pessoas. E a gente vê isso muito no cotidiano, principalmente pelas redes sociais. Especialmente agora no contexto de pandemia, os debates estão acontecendo nas redes sociais. E as pessoas nas redes sociais tendem a pensar que elas podem falar o que elas querem. Então tu vê diversos casos de pessoas assim sofrendo violências, ofensas, injúrias, dos modos mais absurdos. Ficam bem mais corajosos, dá para se dizer, né? Isso, e esse tipo de discurso político, quando tu tem um presidente do país que fala que, por exemplo, que filho viado tinha que morrer, sabe, que, aliás, ele falou que ele preferia ter um filho morto a um filho viado. Filho gay, que vive fazendo piadinhas e chacota, tu tá fortalecendo nos microníveis da sociedade esse tipo de discurso. E aí quem que precisa, quem acaba sofrendo as consequências disso? Nós que somos LGBTs. A ideia de que ter um presidente eleito que é homofóbico não é um problema, é só consequência do problema. Ele só está eleito hoje porque nas escolas a gente não pode falar de LGBTs, porque a gente não, na escola a gente não tem acesso, a gente não tem depois da escola referência, a gente não é aceito, a gente não tem esses debates, essas coisas não são comuns. Eu acho legal também pontuar agora que essas coisas que eu e o Eduardo estamos trazendo, muitas dessas coisas a gente só sabe porque a gente teve acesso a um nível superior de graduação. E qual que é a realidade brasileira? Quem no Brasil tem acesso a um nível superior de graduação, né? Então, ter noção que esses debates que a gente está tendo aqui, que essas informações que a gente está trazendo, não chegam na maioria das pessoas. Eu sei que eu posso existir como eu sou, porque eu sou muito privilegiada. Mas e quem está lá na periferia, sabe? E quem aqui trabalha o dia inteiro para ter o que comer? Esses debates não são nem prioridade, sabe? Existem pessoas LGBTs tanto quanto existem héteros. A heterossexualidade não é norma. Ela é só uma coisa que nem todas as sexualidades são, sabe? Mas até o momento que a gente possa de verdade sanar os problemas que tem como consequência os discursos que reafirmam a LGBTfobia, a gente tem que pensar que as pessoas têm que ter acesso à comida, as pessoas têm que ter acesso à água. E é uma coisa a gente travar esse debate com quem já tem, com quem poder existir sendo hétero ou gay, qualquer coisa que seja, também é um privilégio porque pode comer, sabe? Então, é um debate importante. A gente precisa falar e a gente precisa saber que tem gente que não tem como entender o que a gente está falando. Não tem como tocar isso. E que mesmo que quisesse, que mesmo que tenha vontade, não tem por onde, né? Então, são coisas complicadas, mas existem detalhes menores antes da gente querer cobrar a população em geral. Porque é o que as pessoas conhecem, é cultural e é milenar a homofobia, né? É centenário, assim, a LGBTQ-fobia. Então, ter esse cuidado de saber que, às vezes, as pessoas realmente, é tudo que elas conhecem, né? Ser homofóbico é tudo que elas podem naquele momento. E não que a gente deva se calar sobre isso, ou que não seja uma coisa importante, mas ter noção das diversas realidades que existem, né, ao nosso redor. Já fica depois espaço para o Eduardo. Muita gente associa LGBT com promiscuidade. De onde surgiu essa visão deturpada, na opinião de vocês? Por que isso ocorre? É, de novo, para reafirmar que é errado, né? Porque quem é que vê a sexualidade como uma coisa ruim é a igreja. É pela igreja que a gente é ensinado que só pode ter um ato sexual que seja para ter filho, sabe? Como se isso mesmo nos casais héteros fosse real. Então, eu não estou falando de maneira embasada. Estou falando sobre o que eu acho, né? Não li nenhuma pesquisa sobre isso ou alguma coisa assim. Mas é das fundações extremamente católicas, evangélicas e cristãs que carregam isso, que tem essa moral de cueca, que fica dizendo o que os outros podem fazer e por que eles podem ou não fazer, sabe? E é de interesse que as pessoas não se assumam. Quanto mais tu nega a tua existência, quanto mais tu nega a existência do outro, pra suprir tudo isso que tu tá negando, tu precisa consumir. E é disso que a gente vive, né? É de consumo. Nessa linha também, a gente pode pensar também exatamente isso. A quem interessa que a comunidade LGBT seja retratada como promíscua? Quando que surgiu? Quem é que colocou essa ideia?
Então, junto com a ideia da igreja, que, de novo, eu vou citar o João Silvério Trevisan, ele fala muito bem no Devassa no Paraíso, ele retrata como é que foi essa construção da ideia de promiscuidade na sociedade brasileira. Isso se liga muito com essa moral católica que acaba colocando a corrupção dentro do próprio clero e taxando a sociedade como promíscua, como desorganizada, como imoral. Essa construção, isso se estendeu por tanto tempo que a gente hoje se desfazer disso é uma coisa muito difícil. Só que a gente tem visto cada vez mais avanços, porque a gente está cada vez mais conquistando a sociedade por algumas formas que são capitalistas, outras que não são capitalistas, né? No caso particular do Brasil, a comunidade LGBT foi muito mal vista na época da epidemia, do surgimento da epidemia de HIV, de AIDS, que foi taxada como uma doença de gays. Então todo mundo que tinha AIDS era gay, era discriminado, não tinha acesso a medicamentos, não tinha direito a ter os medicamentos, e por causa desse tipo de moralismo. Hoje a gente sabe que é exatamente o contrário. Os dados de hoje demonstram que a comunidade hétero é quem mais sofre com o HIV. E que a epidemia do HIV, apesar de ter sido uma grande chaga, ela está empatando com a questão do coronavírus, sabe? Em relação ao número de mortes. Na época a gente teve Cazuza que levantou a bandeira e a mãe e gritou, né? Isso. Então tem muita falta de informação e muita falta de acesso a essa informação. Falta a gente, como a Ana falou antes, falta uma política pública, falta uma iniciativa que consiga dialogar com as diferentes populações para demonstrar o que é ser LGBT, o que é pertencer à comunidade, o que é lutar pelo direito da sua existência e pelo seu direito de amar. A gente está fazendo isso na comunidade LGBT, sabe? E se alguém quiser entrar no mérito de o que a gente faz entre quatro paredes, a gente vai dizer alguma coisa e só diz respeito a nós mesmos. Justamente. Tem um vídeo. Tu chegou a ver, gente, a Ana e a mãe dela, Valtimé, fazem um vídeos, né, Ana, assim, bem interessantes. Sigam elas no Instagram lá. O Eduardo, eu não sei se tu faz, não te ver. Eu acho que eu não vi ainda ter Mas bem material. legal, eles falaram sobre esse tema e como foi para eles. Eu achei interessante esse comentário aí de quatro paredes, porque a Leti falou um tema que, tipo, não interessa, né? O amor do filho não tá aqui na gente, né? Não é no órgão sexual, é a pessoa em si, não interessa o que ela vai fazer. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais, por redes sociais, por debate pessoalmente. Agora na pandemia tá difícil, né? Mas, agora. Mas sempre buscar levar essas ideias do que a gente está fazendo aqui, quem que a gente é. A gente está todos os dias buscando fazer isso. Tá? Porque a gente não é o que falam da gente, não. Sabe? Eu agradeço muito estar tendo essa oportunidade, essa aula com eles, pessoal. Estou aprendendo bastante. Vamos lá. Quando se fala em LGBT, mas a gente sabe que a sexualidade tem diversos leques, como bissexualidade e o gênero fluido. Em inglês é, Ana? Gender fluid. Existe preconceito dentro da comunidade com essas diversificações, são muitas diversificações dentro da própria comunidade, né? Há algum tipo de preconceito entre elas? Existe. Por mais que estejamos dentro de uma comunidade, a gente ainda é homofóbico, sabe? A gente foi criado na mesma cultura que todas as pessoas foram criadas. Então, pra gente, é difícil também se desprender dessas coisas, mesmo que a gente saiba o quanto elas afetam a gente. No meio LGBT, do tempo que eu me afirmei enquanto bissexual, que bissexual quer dizer uma pessoa que se envolve tanto com homens ou mulheres, né? Existe também a ideia de que bissexuais são promíscuos, ou que a gente tá indeciso, ou que qualquer coisa desse tipo. Hoje me afirmo enquanto lésbica porque dentro da minha caminhada eu pude ver o que estava acontecendo dentro de mim e analisar o que aconteceu antes, mesmo de eu desenvolver uma sexualidade que se direciona a outras pessoas, né? Mas dentro da comunidade existe isso.
tanto de mulheres, quando eu me envolvia mais com mulheres, mas também me envolvia com homens, de pensar em ter um relacionamento, mas ter medo de ser trocada por uma pessoa do sexo oposto. Como se isso tivesse alguma coisa a ver, como se tu não pudesse ser trocada por uma pessoa do mesmo sexo do mesmo jeito, né? E, então, isso existe. Nós ainda somos pessoas normais, né? Que precisam estudar muito e que precisam rever muitos conceitos para que a gente diminua, inclusive, entre nós e com nós. Eu sei o quanto eu sou homofóbica comigo, o quanto eu me repreendo por ser quem eu sou. Eu fui criada nos moldes que todos foram, né? Então, isso também ainda é uma dificuldade. Bem isso, né? A gente está sempre aprendendo porque é isso. A gente também acabou sofrendo essa inserção numa cultura heteronormativa. Tanto que, no meu caso particular, eu só fui conseguir me afirmar depois que saí de Birubá, por exemplo, né? E assim como eu acredito que seja com muita gente da comunidade que mora aqui também. Mas esse preconceito dentro da comunidade, ele é um debate extremamente complicado, sabe? Extremamente complicado, que a gente tem que ter muita paciência. Porque quando a gente tá dialogando com os nossos iguais, a gente vê que os nossos iguais estão sendo diferentes com a gente também. E isso aí, para citar alguns exemplos. Gays homens que aparentam ser mais másculos, o preconceito desses gays com relação aos gays afeminados. O preconceito de qualquer homem gay com relação a mulheres. Sejam lésbicas, sejam trans. Eu mesmo já fui machista várias vezes e nem me dei conta que estava sendo machista. Depois, minhas amigas, ou enfim, me disseram, olha, segura teu pagode aí, sabe? Né? Então, preconceito de mulheres lésbicas com mulheres trans. Assim, né? A Ana pode falar melhor sobre isso. Mas existem vários níveis de preconceito que a gente mesmo precisa dialogar dentro da comunidade. E isso entristece um pouco quando a gente vê que são pessoas da comunidade que têm acesso à informação e que se recusam a enxergar, a ter essa empatia com o restante da comunidade, né? Muita gente fala que os gays têm maneira de achar que a comunidade LGBT é só G. E é verdade, tem muito gay que acha que a comunidade LGBT é só G. As trans são as que mais morrem na nossa comunidade. Os bissexuais, são os mais invisibilizados, né? Para citar só esses exemplos. Intersexuais nem existem. Muita gente nem sabe que existe. Assexuais ficam... Quem que é? Né? Eu vou pedir depois que vocês falem um pouquinho disso. Então, entristece quando a gente vê pessoas que têm acesso à informação dentro da comunidade e que continuam com esse tipo de posicionamento, sabe? Mas é bem isso, a gente tem que estar todo dia naquele trabalho de formiguinha, conversando e dialogando. Se policiando também, né? Evoluindo. A gente também está aprendendo, né? E tem que ter paciência. Todos estamos. Nossa. Esse aqui... vamos lá. Muitas casas legislativas tiraram dos planos de educação material sobre a educação LGBT, que ambos falaram antes já. Na opinião de vocês, por que esse assunto é ainda tabu nas escolas? E vocês acham que dentro de casa os pais dessas crianças poderiam ajudar nesse assunto? E se isso iria, de alguma forma, na opinião de vocês, diminuir o bullying nas escolas que as crianças, quando não estão dentro do padrão que a gente aprende, sofrem? Sim, hoje de manhã eu estava lendo que é um livro, né, sobre teoria queer, e é bem interessante como ele coloca as questões de que existem hoje muitos educadores que estão efetivamente dispostos a lidar com essas diferenças. Porque o padrão é uma coisa, as pessoas nascem completamente fora do padrão. O padrão é uma coisa que a gente faz porque a gente é ensinado, né? Eu acho perigoso dar na mão dos pais falar sobre esses termos. São pessoas que não têm vivência, muitas vezes, ou a vivência que tem é homofóbica e heteronormativa, e aí é muito desconhecimento. Então é importante que os pais, por mais que se esforcem, entendam que o filho está sendo formado num coletivo. Não, a sexualidade também é responsabilidade dos pais, mas a responsabilidade dos pais nesse sentido não é tolher, não é ensinar. Não tem como tu ensinar alguém a ser hétero que seja, sabe? Mas é sim acolher. O quanto é necessário que os formadores
estejam cientes de que as pessoas não são héteros, de que não se presuma heterossexualidade de ninguém, independente do comportamento, de que não se presuma gênero, se é homem ou mulher, independente do comportamento. Mas eu acho que o momento agora é esse, é de saber que ninguém ainda sabe muito bem como lidar com todas as diferenças que existem, mas que é preciso acolher elas. E só quando a gente puder acolher tudo que existe aí, sim a gente vai poder aprender a lidar. Tá bem. Isso passa também pela formação, pela formação e do quanto as pessoas também estão dispostas a encarar esse assunto. A gente tem muita coisa escancarada hoje, mas ainda esses vários tabus a gente precisa desmanchar, vários deles. E eu não sei, essa pergunta eu sempre dou risada, porque eu lembro imediatamente do kit gay, sabe? Do kit gay, mamadeira de piroca, e que naquela época que falaram. Então... né, eu lembro disso. Isso atende a um grupo que tem interesse em manter essa normativa social e de estabelecer um padrão de consumo cultural em cima de coisas que não destoam da heteronormatividade. Por quê? Porque nem consideram que existe uma comunidade LGBT. A gente não existe. A gente tá nos lugares assim porque a gente tá ali. Mas o que é aquilo ali? O que é aquele gay afeminado ali no canto? O que é aquela mulher que parece motorista de caminhão ali no canto? Então, isso passa exatamente por... e de novo vou concordar com a Ana. Eu acho perigoso quando a gente dá para os pais dialogar sem os pais acolherem. Os pais precisam, em primeiro lugar, acolher e pensar que é um indivíduo que pertence a uma comunidade... E que é um indivíduo que tem direito à vida, tem direito à saúde, tem direito à educação, tem direito à segurança, tem direito a tudo. E que, como tal, é um indivíduo da sociedade civil, sabe? Não é uma pessoa normal, não é uma aberração. Tem muita gente que gosta de falar aberração, usar essa palavra aberração. Ou até a Ana, que estuda psicologia, já vi falar de pais, né, próximos a mim, que levaram o filho em psicólogo, porque estava apresentando algum tipo de... pra virar hétero de novo, sabe? Não pra, tipo, a criança se aceitar. A ideia da mãe que me falou isso era pra virar hétero. Mas é porque encaram a homossexualidade, bissexualidade, enfim, como uma doença. A própria Organização Mundial da Saúde retirou, ainda nessa década já, a transexualidade da sua lista de patologias. Existe muito essa ideia enraizada de que homossexualidades e etc. é um distúrbio. Que isso é algo que tu tem que tratar com medicação, com auxílio psicológico. E não é. Isso não é. Isso é uma diversidade, é uma vivência, sabe? É uma orientação diferente do restante, sabe? Qual a importância do dia... Desculpa eu te interromper, mas sim. Eu acho que é importante esse ponto que tu trouxe, né? No sentido de que a gente, enquanto psicólogo, é legalmente proibido. A gente perde o direito de atuar caso tente fazer uma terapia de reversão sexual. Não pode. Então, importante dizer né? Isso. Muito não bem. pode. Isso é crime, a gente perde o direito de atuar. Por quê? Como Freud já dizia 200 anos atrás, e isso está nos escritos das teorias da sexualidade dele, é uma coisa natural. Não, ninguém vai até o psicólogo pedir pra virar gay. Ninguém vira hétero. Tu nasceu hétero, assim como eu nasci lésbica, assim como o Eduardo nasceu gay. E essa ideia de que é uma doença é justamente para que a gente se sinta acuado e não possa expressar o que a gente é. Mas, atenção, pessoas que já tiveram em sua vida, psicólogos que atuaram no sentido de reversão sexual, denuncia, porque isso é crime, não pode. Não pode, muito bem colocado. Gente, qual a importância do dia 28 de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, né? Eu estive presente na passeata ano passado em Porto Alegre, Eduardo. Até tentei te alcançar, mas tu estava muito na frente. Chegou a me ver? Vi! Só tu caminhou muito rápido. Eu parei no ônibus para entrevistar a que era o destaque da aula, ela até me atendeu, fiz uma entrevista super legal.
E nisso eu te enxerguei, mas tu já estava mais longe, eu tentei te alcançar e não consegui. O ano passado os pais participaram, as mães participaram, né? Pedindo paz, respeito e igualdade de direitos aos seus filhos. Será que isso ainda está longe de acontecer, Eduardo? Tu acha que... Tu quer começar, Ana? Ou... Pode. Eu acho que a gente não está num ponto ideal, mas a gente está cada vez mais perto. Cada dia é um avanço. Quando a gente coloca em debate com nossos pais, quando ocorre o surgimento de grupos como Mães pela Diversidade, por exemplo, tu tá cada vez mais avançando um passinho nessa luta. Né? Ela está promovendo a diversidade em microespaços. Isso de microespaço em microespaço a gente conquista o cosmo. Eu achei muito legal, vou fazer só mais um parênteses, Ana. As mães estavam lá com cartazes, uma ala inteira de mães. Sim, o Mães pela Diversidade, inclusive no Rio Grande do Sul, ele é encabeçado pela Renata dos Anjos, que ela é professora também estadual. Ela tem uma filha que é lésbica e ela recebeu a missão da coordenadora nacional do Mães, lá em São Paulo, de puxar esse movimento no Rio Grande do Sul. A minha mãe, ela faz parte do grupo do Mães RS. Não sei se a tua mãe tá. Se ela tiver interesse, então depois a gente pode conversar ali para incluir no grupo. Mas são mães que têm essa vivência com seus filhos LGBTs e vão à luta com a gente para promover essa democratização desse debate. E sobre o 28 de junho, né? Ele é só um pequeno apanhado bem rapidinho, um apanhado histórico. O dia 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, porque no bar Stonewall Inn, em Nova York, em 1969, esse era um bar em que a comunidade LGBT se reunia. Naquele momento, a comunidade LGBT se reunia em lugares que eram considerados underground. Então, eram submundos da cultura. Ocorriam várias batidas policiais para proibir esse tipo de encontro entre a comunidade LGBT, mas no dia 28 de junho, quando ocorreu uma batida no bar Stonewall Inn, em Nova York, o pessoal que estava dentro do bar se revoltou. E em vez de acatar as prisões policiais, se organizaram em movimentações violentas, ocorreram banhos de sangue, em contraposição à repressão policial. E desde então começaram a cidade de Nova York foi tomada por protestos a favor da comunidade LGBT, a favor da diversidade. E desde então, por isso que esse dia é o marco internacional da luta da comunidade LGBT. E esse dia é um dia que a gente utiliza para celebrar o nosso orgulho de ser quem a gente é. E também de prezar pela nossa existência, sabe? Acho que uma das coisas que é muito caras a nós é a gente ter que lutar pela nossa existência, sabe? A gente ter todos os dias o risco de ir pra rua e sofrer uma agressão por a gente ser quem a gente é. Isso tem que terminar, gente. Pleno século. Isso, de tu sair na rua e tu ser olhado de outro jeito. Ai, aquele cara ali é viadinho. Ai, sabe, aquela ali, Sapatão. Sapatão, sabe, cheiro de couro, enfim. Então... Essa eu não sabia. Isso são formas de preconceito que podem se materializar em agressão física e muitas vezes muitos de nós perdem a sua vida por causa disso. Então é um dia pra gente celebrar o orgulho de ser quem a gente é, a gente se reafirmar enquanto comunidade e prezar pela nossa existência. Em Porto Alegre é tradicional, né, Eduardo? Isso, tem duas paradas, Porto Alegre. Falando do meu núcleo, né? Em Santa Maria já é comum por causa do coletivo Voe, que é um coletivo feminista e LGBT. Então acontecem paradas praticamente de 2 em 2 meses, assim. E o que é especial pra mim nesses momentos é estar só entre os meus. É estar ali sabendo que todas aquelas pessoas que me rodeiam sabem o que eu vivo. E que aquele é um espaço nosso. Porque vamos... sem citar nomes, mas casas noturnas daqui, né? São espaços de héteros. A gente não vê mulheres se envolvendo com mulheres, a gente não vê homens se envolvendo com homens. Essas pessoas existem ali, mas elas não se envolvem porque elas têm medo. Mas em cidades maiores, em ambientes que se criam por causa do 28 de junho, por causa da diversidade maior que existe, a gente sabe que a gente pode se envolver com as pessoas que a gente ama sem ter medo. Eu acho que é isso pra mim que representa o 28 de junho. E o que eu tenho posições mais contrárias,
por causa do aproveitamento das grandes lojas de marketing, né? Que não empregam pessoas LGBT, que não tem políticas para pessoas LGBT dentro da empresa, mas daí no dia 28, para ganhar dinheiro, se comemora o dia, né, da LGBT, da diversidade, né? Então, mas eu acho que para mim essa representatividade de saber que sim, eu posso existir e que eu não preciso ter medo de existir. E eu acho que é muito nesse sentido, assim, o dia 28 pra mim. Não, é bem interessante isso que tu colocou. Gente, sim, existe e realmente a gente não vê em nenhum espaço casais aqui, né? É raro, muito raro. Já é diferente de Porto Alegre, né, Eduardo? A gente caminha na redenção e é normal, gente, é normal. Bem, vamos lá. A gente vai dar uma apressadinha. Eu vou ter que, infelizmente, tirar algumas perguntas da lista, porque meu diretor ali já deu sinal que o tempo tá, mas tá tão bom o bate-papo que... Mas vamos lá. Gente, o que é a identidade de gênero que a gente falou antes? Eu vou começar daí depois, se, né, caso tu acho que tem que acrescentar algo, porque a gente tem que fazer 3 divisões, que é o sexo biológico, que é macho e fêmea, o gênero, que é homem e mulher, e aí a identidade sexual, que passa por gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, essas coisas assim. O sexo biológico, que é macho ou fêmea, não tem nada a ver com o gênero de homem e mulher. Isso é socialmente construído. Tanto que o que a gente tem como padrão de mulher aqui no Brasil é totalmente diferente do que a gente tem de padrão de mulher na Índia. Isso deixa muito nítido e, historicamente, essas construções sociais do que é ser mulher e do que é ser homem mudam. Isso quer dizer que não tem nada de natural. Isso quer dizer que não tem nada de biológico. Eu sou uma fêmea, nasci com um corpo de fêmea, mas isso não quer dizer que eu seja uma mulher. Eu fui ensinada a ser uma mulher, sabe? E caso eu decidisse não ser uma mulher, caso eu fosse um homem no corpo de uma mulher, eu teria expectativa de vida de 35 anos. As pessoas transexuais no Brasil não chegam a muito mais do que essa idade, porque essas vivências não são respeitadas. Depois disso, né, do sexo biológico, do gênero, a identidade sexual, a gente sempre presume que uma mulher se relaciona com homens. Mas eu ser uma mulher não tem nada a ver com quem eu me relaciono. Eu só sou uma mulher. E com quem eu me relaciono vem da minha vivência, da minha orientação. Então, a gente é ensinado que nasceu fêmea, a mulher se relaciona com homens. Então, se ignora e se mata toda a diversidade que pode existir dentro disso. Só tendo ali a questão da identidade de gênero, né? Só retomando daí no caso que a Ana falou, né? Então, o sexo biológico, ele se refere às suas genitálias, ou seja, ou tu pode ser um homem ou tu pode ser uma mulher. Tem gente que nasce sem as duas, que a gente chama de intersexual. Antigamente o termo era hermafrodita. Aí o gênero, que é como a pessoa a identidade de gênero é como a pessoa se identifica. Então ela pode ter nascido com uma genitália masculina, mas se identificar como mulher, e vice-versa, ou com nenhum dos dois, né? E outra coisa é a orientação sexual, que é com quem tu tem afetividade. No meu caso, eu tenho afetividade com homens. Pessoas que se identificam como homens. Não me interessa se é trans, não me interessa se é cis, porque isso é outra questão. Pra mim, eu gosto de homens. O que é cis? Exato. E aí, essa pergunta ouro. Porque a identidade de gênero se refere exatamente a isso, a como que tu se identifica. Então, existem pessoas que podem ser ou cis ou trans. As pessoas cis, elas se identificam com a sua... Genitália. Isso, com a sua genitália, com o seu gênero de nascimento. Eu, por exemplo, eu sou um homem cis. As pessoas trans não se identificam com a sua genitália, com o seu gênero de nascimento. Obrigado. Né? Então elas podem optar por elas podem se identificar com mais de um gênero, ou com nenhum gênero, ou com somente um, né? A diferença é que não é aquele com o qual ela nasceu. Interessante, gente. Como abre um leque até, né, pra gente. Sim, entre nós mesmos na comunidade é uma coisa às vezes complicada de absorver, porque até para nós acaba sendo bastante informação. Mas que a gente não pode deixar de pensar que tem pessoas irmãs nossas que pertencem
Vamos chamar assim essas categorias, digamos assim. E que a gente precisa respeitar de qualquer maneira. Que elas precisam ser acolhidas, incluídas e com os direitos que a gente falou antes. Saúde, educação. Heterossexualidade compulsória. Outro termo que a Ana falou lá atrás. Termo difícil que infelizmente não é tão levado a sério, né, Ana? E discutido como deveria. Muita gente usa o termo sem nem saber o que ele significa e quais são os grupos que ele atinge. Heterossexualidade compulsória. Eu posso falar bem sobre isso porque foi esta tal heterossexualidade compulsória que fez com que eu achasse durante muito tempo da minha vida que eu era bi e não lésbica. O que é? Como eu sou uma mulher, todas as mulheres que nascem são héteros. Isso é compulsório. É tu presumir que todo mundo que é daquele jeito é do mesmo jeito, né? E então, isso serve também para os homens, não só para as mulheres. É tu presumir que todos os homens que nasceram homens se envolvem com mulheres. E a heterossexualidade compulsória, ela é um objeto de poder, ela é um discurso poderoso. Porque quando a gente fala de LGBTfobia, existem 3 agentes nisso. É a pessoa que comete a LGBTfobia, é a pessoa que sofre e a pessoa que assiste. A pessoa que assiste, neste momento, ela está entendendo que aquela forma de existência não é bem-vinda. Porque aquela pessoa está sofrendo. Então, ela... Não diretamente, mas o que fica muito nítido é: nossa, se eu for assim também, eu também vou sofrer. Então, mesmo que eu seja, eu não vou assumir. Isso é o compulsório. É tu, mesmo que não diretamente, tu dizer pra pessoa que ela só pode existir de uma maneira, que ela só pode se relacionar de uma maneira. E aí é por isso que existem pessoas homoafetivas que só descobrem a própria sexualidade com 30, 40, 50 anos. É porque a nossa vida inteira a gente vê casais heterossexuais na TV, a gente só vê casais heterossexuais na rua, a gente só se relaciona com casais heterossexuais. Então a gente entende que, bom, é isso que eu posso ser, né? E isso faz a gente sofrer. Por isso que é compulsório também, porque não é natural. Imagina. Eduardo, é um clamor à liberdade. Frase dita por você, Eduardo Rios, em entrevista a ZH sobre sua performance com a música de Pablo Vittar durante sua colação em Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa UFERGS, que aconteceu no dia 3 de fevereiro, isso? 3 de fevereiro. A atitude rendeu grande repercussão a nível Brasil, eu acho que até internacional, né, Eduardo? Mas a gente sabe que não foi unanimidade, né? E que desagradou boa parte das pessoas, que achou uma falta de desrespeito à tua atitude. Nos conte sobre o que aconteceu naquela noite. E outra pergunta é se você acompanhou, Eduardo, os comentários, até aqui na cidade foi bem repercutido, né? Se tu acompanhou principalmente aqui os comentários dos teus próprios conterrâneos e se isso de alguma forma te machucou. Eu executei uma performance na minha formatura que eu já planejava há uns 3 anos, mais ou menos. Entrar com essa... fazer alguma coisa na hora em que me chamassem para buscar meu diploma. Aí Pablo lançou a música Parabéns, gosto muito da música e decidi, não, é esta música que eu vou entrar. Mas desde sempre eu já entrei pensando nisso como uma representação política, sabe? Porque a colação de grau, ela é um ato de extrema importância, em que tu tá tendo uma visibilidade ali e que é um espaço para tu demonstrar não só conquistas tuas, mas quem tu é. E os comentários de pessoas ibirubenses eu não acompanhei muito não, né? Vi alguns comentários assim por fora. E eu acho extremamente interessante, sabe, o moralismo com que as pessoas tratam esse tipo de questão. Eu fico pensando se teria sido a mesma coisa se eu tivesse dançado uma chula lá e tivesse... não. Né? E se eu tivesse entrado com uma bombacha por baixo... Uma bandeira do Grêmio. Uma bandeira do Grêmio, mas os colorados iam reclamar, entendeu? Mas isso ia ser bonito. Agora, por que quando uma pessoa é homossexual, quando está com shortinho, teve gente que falou que era uma cueca, não é uma cueca, era um shortinho dourado. Por que o shortinho não pode?
seguinte, qual que é a afronta pra família? Teve muita gente que disse que afrontou família, mas que família, meu? Se for a mesma família da deputada Flor de Lis, sabe? Aí eu gostaria de dizer, nossa, então realmente, a gente tá falando da mesma coisa, nossa. Era pra isso. Era exatamente pra isso, sabe? Esse pessoal que falou mal de mim, olha, se um dia passaram na fila de falta de amor, passaram umas 450 vezes, pelo menos. Tu fala que foi 3 anos. Alguém sabia que tu ia fazer? A mãe sabia? O pai? Ou foi uma surpresa geral pra todo mundo? Só uns 2 amigos sabiam. Na hora não ficou assim, vou, não vou? Não, eu já tava com isso, que eu ia fazer aquilo ali desde faz tempo. Gente, eu não encaro um salto daquele. Gente, muito bem. E quanto aos comentários a nível nacional, Eduardo? Isso aí acho que se alia muito com a onda conservadora, sabe? Teve gente... Porque tu também recebeu bastante apoio. Eu vi aqui mesmo, que eu acompanhei mais aqui, a própria comunidade ir em defesa de ti. Sim. Assim, né? Tipo, os conservadores master ali falavam algumas coisas e já vinha outra embaixo defendendo, então foi bem... Inclusive, agradeço muito a comunidade LGBT daqui de Birubá mesmo, que... porque, assim, quando... Eu tenho muito pra mim isso, que quando um de nós apanha, o resto apanha também. E isso, eu acho muito assim, quando meus amigos sofrem alguma coisa na rua, quando eu fico sabendo de casos de pessoas que sofreram algum tipo de agressão, verbal, física, enfim. Quando bate um de nós, bate no resto, né? E esse pessoal moralista conservador... Vamos cuidar dos lavores de soja deles, que eles ganham mais, por favor. Sabe, era um momento meu na minha formatura, eu quis fazer. Se qualquer pessoa quisesse ter entrado com um cartaz a favor da pauta ambiental ou da qualquer outra pauta, podia entrar perfeitamente bem. Agora eu não sei por que essa obsessão em dizer que afronta a família, as pessoas estão tão mal resolvidas assim com sua própria família, em dizer que eu estou lá afrontando. E a reação, Eduardo, a gente viu os vídeos, mas assim, nada comparado. Os teus professores, como é que agiram na hora? Muito poucos professores reagiram de forma positiva, né? Uma professora em especial me abraçou, né? Mas ali na hora foi uma coisa que destoou bastante. Só que é bem isso, tudo que destoa dos padrões da sociedade é mal visto, é taxado como imoral, é taxado como uma coisa que deve ser repreendida, proibida. E as pessoas começaram a julgar minha personalidade pessoal por causa disso. Sabe? Começaram a me desqualificar profissionalmente, como se eu não pudesse ser um bom profissional, como se a minha carreira tivesse acabado ali mesmo, dizendo que como se eu tivesse sido um desperdício de dinheiro público. Meu amor, foi você por acaso que fez uma graduação na URGS durante 5 anos, sabe? Foi você que passou no vestibular, que foi aprovado com... Me desculpa, eu vou vender meu peixe, que aprovado com 10 no TCC. Sabe? Por favor, sabe assim, vai cuidar da sua própria família, sabe? E cuidar do próprio moralismo, porque o moralismo aqui, meu amor, tô muito bem resolvido. Muito obrigada, Eduardo, adorei. Eu quero só comentar assim, porque eu vi o vídeo, né? E eu vi, aquilo me arrepiou e eu chorei. Eu chorei quando eu vi. Porque é isso que a gente sente. Nossa, é um dos nossos que conseguiu. Ele conseguiu. E isso, eu acho que a ideia, quando a gente tá bem resolvido com a gente gosta do estrago. A gente gosta de ver conservadores esperneando de que porque não sei o que. Porque é isso. A gente sabe que quando existe essa resposta, a gente tocou no ponto certo. E quanto mais as pessoas, como o Eduardo, como eu, quanto mais a gente está disposto a dar a nossa cara e dizer sim, eu fiz e isso não muda o ótimo profissional que eu sou. A minha atuação enquanto psicóloga não vai ser interferida, muito pelo contrário, ela vai melhorar muito, porque eu vou estar disposta a atender todas as resistências que chegarem até mim, sem ser homofóbica, sem ser racista, sem ser preconceituosa, sabe? A nossa vivência diversa acrescenta. A gente vai ter um olhar mais cuidadoso para tudo que chegar na gente, porque a gente sabe como é sofrer. A gente vive, sabe? Então, nossa, eu quero te agradecer, assim, porque aquele dia te ver na tua formatura, sendo quem tu é e expressando aquilo, foi um gás.
Imensa, assim. Eu fiquei sem palavras, não sabia nem o que pensar, eu achei bastante corajoso, né? Porque eu imagino o que tu viria a passar depois, que é o caso que eu me ponho no lugar de pai e de mãe. Eu acho que é a primeira preocupação quando vem contar, tipo, sou gay. Eu acho que foi isso que passou na cabeça da mãe. O pai da Ana disse assim na entrevista: não tenho medo, tu é muito brava. Tipo, que não sofreria, mas eu acredito que acaba sofrendo, né, Ana, de uma forma ou de outra, e os pais não querem isso. E assim, as pessoas, quando eu ando na rua, elas veem a minha cara fechada, mas elas não me conhecem. Lá em Santa Maria, quando eu saí, enfim, com as minhas amigas, como eu tenho uma performatividade mais masculina, e as minhas amigas, a maioria delas, mais femininas, as pessoas nos entendiam enquanto namoradas, porque isso é comum em Santa Maria. Então as pessoas, quando a gente passa, quando a gente tá de costa, elas ameaçam. A gente vê, sabe? Nossa. Mas as pessoas não fazem. E assim, eu entendo a segurança, né, do meu pai, porque as pessoas aqui sabem que eu vou ter alguém por mim, e quem sou eu? Aqui as pessoas sabem quem sou eu, né? Mas lá não. Não, vocês dois são pessoas que... A Ana tem mais contato, o Eduardo não, mas é pessoas que eu respeito pela personalidade. Tanto que eu falei no início, gente, eu tô até nervosa porque eu sei da personalidade de vocês, né? Sei que vocês falam o que pensam e isso é uma dádiva hoje em dia. São verdadeiros. Parabéns, gente, viu? E sempre tem essa coisa de... nem parece sapatão, né? Nem parece lésbica, ou nem parece gay, essas coisas assim. Ou a gente tender a ser respeitado por causa do jeito que a gente se coloca. Não importa, né? Muitas mulheres que são lésbicas e são muito afeminadas também, elas precisam ser respeitadas enquanto pessoas, mesmo que elas não vão se colocar como eu me coloco, mesmo que a atitude quanto a essas coisas seja diferente. A gente não deveria revidar preconceito, porque ele nem deveria existir. Mas agora, se eu tenho uma formação que me permite revidar, isso não é um privilégio. É uma coisa que eu não gostaria de precisar ter, sabe? Show de bola. Pessoal, se identificou com eles? O intuito desse programa é até ajudar muita gente que está em casa, está passando por esse dilema. Quis oportunizar você a conhecer um pouquinho, saber um pouquinho do que esses dois passaram e que sim, que dá para ser, né, se assumir e ser feliz sim, gente. Eu acredito, vou falar aqui, se precisar de alguma ajuda ou conversar com eles, eu acho que eles vão atender no Instagram, Facebook, manda um direct lá, com certeza esses dois vão responder. Gente, meus tempos se esgotou, tava maravilhoso, amei, agradeço de coração vocês terem vindo. Eu gosto mais ainda de vocês agora. E vou pedir que vocês deixem um recado, uma mensagem final para jovens ou adultos que estejam vivendo esse dilema. Então, nesse exato momento. Não presumam heterossexualidade. Não achem que vocês têm que ser hétero. Entendam que a gente vive, sim, numa sociedade muito preconceituosa e que não é fácil se assumir, mas a saída do armário, né? Ninguém merece viver a vida inteira no armário. O armário sufoca a gente pode se expressar, né? Você não tá errado por amar quem você ama, isso é parte de você. E saiba que não vai ser fácil e que é muito importante que você analise as possibilidades. Existem pessoas que, quando dependem dos pais, não podem se assumir. A gente tem que falar disso também, que tem o risco de ser expulso de casa. Então, saiba que existe um momento bom pra isso. Certo não, certo seria a gente não precisar se assumir, né? Mas existe um momento melhor pra que a gente afirme quem a gente é. Então, tá tudo bem, sabe? Você não tem nenhuma urgência, você tem a sua vida inteira pra viver a sua sexualidade. Mas não presuma a heterossexualidade e perceba o ambiente ao seu redor pra perceber se vai ser realmente bom ou se pode trazer muitas coisas ruins se assumir. Porque a gente tem que ter noção dessa realidade também. Ana, qual é o teu Instagram? É Ana Luísa Del Canal. Eu acho que é melhor escrever depois, que daí o pessoal pode ter acesso. Eduardo. Bom, então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando e participar desse momento ótimo, foi muito bom. Né? E dizer que todos os dias a gente está numa luta constante. Que a gente busca todos os dias melhorar e desconstruir padrões que tem na gente mesmo. Mas que ninguém tá sozinho.
você é uma pessoa normal, como todas as outras. Embora tenham te dito o contrário, você é normal. Você tem o direito de expressar sua sexualidade da forma que você quiser, quando quiser, onde quiser. E que isso não tá errado. E que a gente tá aí para ser uma rede de apoio. Isso é uma luta que é coletiva. E que com certeza tem gente que tá na mesma situação que você, que vai buscar te entender e te compreender de alguma forma. E que acima de tudo existe amor nesse mundo, sim. E ninguém solta a mão de ninguém. Teu Insta? Meu Instagram é @Eduardo Rios, com U. Rios com U. O Eduardo já tá bombando, acredito que bombou depois da formatura, Eduardo, um monte. Tá com 8 mil seguidores quase, né? Diminuiu um pouco agora, né? Aí eu vou começar a produzir alguns conteúdos mais estruturados pro Instagram e tal. Mas eu cheguei a atingir 9 mil alguma coisa. Muito bem. De seguidores. Gente, segue lá essa turma que vale a pena. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos ou boa noite.